Telespectador da TV Prevê, neste programa Enfoque Regional, neste período de cobertura total das eleições de 2020 pela TV Prevê, nós estamos entrevistando todos indistintamente candidatos à Prefeitura de Bauru, ao cargo máximo do Executivo. Nós temos um tempo normal de 30 minutos, estabelecido para todos os candidatos, aqueles que estarão postulando o direito de governar Bauru nos próximos 4 anos, de acordo com o que determina a legislação eleitoral. E, de acordo com esta situação jurídica, nós vamos iniciar esta entrevista, hoje como nosso convidado, o Sérgio Alba, que é do Partido Solidariedade, que vai se apresentar e quem não o conhece vai ter a oportunidade de conhecê-lo, porque ele vai falar sobre quem é a pessoa dele, quem é o partido que ele representa, quais são as lideranças do seu partido, a sua plataforma, e ele vai radiografar na sua visão Bauru para o telespectador e principalmente para o público eleitor desta cidade, quem decidirá efetivamente aqueles que estarão votando para a Prefeitura de Bauru, para o cargo de prefeito. E nesta oportunidade, o Sérgio Alba é o convidado da TV Prevê. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. E no início de programação, eu queria que você apresentasse um breve currículo falando quem é o Sérgio Alba. Muito obrigado mais uma vez. Samuel, eu estava acabando de falar para você que é um grande prazer estar aqui. Eu tive a oportunidade de estar várias vezes aí no seu estúdio com o professor Duda, com outras pessoas, com outros candidatos que a gente sempre esteve apoiando. E hoje, para mim, é um grande orgulho estar aqui pessoalmente. É um orgulho, vocês fizeram história na TV regional, na TV municipal, na política. E hoje estar aqui, para mim, é um prazer. Samuel, eu sou filho de Bauru, filho do seu Manuel Alba, mané da pastelaria, do lado do liceu ali, a pastelaria. A gente ficou ali durante de 74 até 2002. Meu pai faleceu em 99, mas esse tempo dentro ali do lado do Liceu Noroeste, perto do Dudu Ranieri, o pessoal que vinha ali da política, me fez ter cada vez mais um pouco mais de ligação com a política. E em 89, o Iso era professor do liceu, era amigo nosso lá da pastelaria, e ele começou a campanha dele, mas naquela época eu tinha passado num concurso na penitenciária, fui trabalhar para lá. Na segundo mandato dele, ele me convidou para participar da eleição propriamente dita, na parte de coordenação. Eu fui para lá para ajudar e acabei ficando, de um certo modo, entre uma situação e outra até hoje. Eu sempre tive a vontade muito grande de estar ajudando o nosso povo, tentar fazer alguma coisa diferente de bom para o povo. Isso aí é uma coisa que está dentro da gente. E nesse tempo eu trabalhei na Endurbe, trabalhei na área rural da Endurbe, fui diretor de limpeza pública na época do governo do Luiz. Depois, quando o Rodrigo entrou, fui para a CEAR, fiquei um tempo nas regionais da Bela Vista. A gente começou junto lá o orçamento participativo, a gente conseguiu fazer. Eu saí dali da Bela Vista, eu fui para a Assembleia Legislativa e fiquei 4 anos assessorando uma deputada aqui na região. Depois eu saí de lá, eu vim para cá, eu vim fazer a campanha do Sandro Bussola. E a gente fez a campanha do Sandro Bussola, a campanha vitoriosa, o Sandro virou presidente da Câmara, me convidou para ser chefe de gabinete da Câmara, fiquei por 2 anos, chefe de gabinete da Câmara de Bauru. Saí dali, voltei para o gabinete no convite do Rodrigo, fiquei um tempo mais lá com o Rodrigo e ia trabalhando na SEAR. E nessa parte também com orçamento participativo e com as associações de moradores, trabalhando com as comunidades mais dos bairros. Eu tive uma oportunidade de ser chamado para ir para Barueri, chefe de gabinete da Câmara de Barueri. Eu tive o orgulho de ser chefe de gabinete da Câmara de Bauru e de Barueri, e fiquei um tempo lá como chefe de gabinete durante 1 ano, e coordenando a campanha também do Dr. Antônio, que era na área da saúde.
doutor Antônio acabou não saindo, candidato lá na frente, voltei para fazer a campanha da doutora Thelma, então a gente está nesse rolo, fizemos a campanha da doutora Thelma. E nesse momento agora, a gente ia fazer a campanha da doutora Thelma, e a gente montou o partido pelo Solidariedade, pelo qual fui convidado a participar e ser presidente, e a gente montou um belo grupo, com pessoas decentes, com pessoas que querem ajudar a cidade, e eu estava muito engajado. Mas no último momento, a doutora Thelma é médica e o doutor Raul é médico, eles tiveram muita pressão, eu não consegui segurar a doutora Thelma comigo, mas eu tinha compromisso com meus candidatos e eu estou aproveitando essa grande oportunidade que eu tenho na minha vida para ter o maior desafio da minha vida. E venho para jogar, e venho para cima, e venho para ir para o segundo turno. Eu acho que eu tenho todas as qualidades que um candidato deve ter, honestidade, conhece a máquina, conhece as pessoas, sabe lidar com as pessoas, sabe lidar com o ser humano. Eu acho que esse é o grande caminho. Temos grandes dificuldades na nossa cidade, mas o Sérgio Alba é esse, é um cara que está aqui, não é de lá da periferia, é da periferia. Hoje sou produtor rural, moro na área rural, e eu estou muito animado. A gente está com uma campanha muito bem montada. É claro que ainda não foi totalmente para a rua, a gente vai começar agora, mas a gente vem forte na campanha para buscar nosso espaço. Bom, senhor, eu queria que você contasse um pouquinho do seu partido. Quem são as lideranças do seu partido? Seu partido, durante um bom tempo, teve a liderança do sindicalista do Paulinho, que foi chamado Paulinho do Solidariedade. Hoje, como é que estão as lideranças deste partido, tanto no Estado quanto no país? Olha, eu fui levado por Solidariedade pela doutora Thelma, como eu disse. Eu conheci lá, e o partido é muito organizado. O partido ele tem diversas temáticas, então várias as vezes eu fui chamado para São Paulo para falar sobre idosos, sobre deficiência física, sobre jovens, mulheres, vários temas que a gente faz. E eu tive 2 contatos com o Paulinho da Força, que é o Paulinho, ele era do PDT e ele foi para o Solidariedade. E nas 2 vezes, uma foi na campanha da doutora Thelma, para deputada, e a outra vez foi numa palestra. Mas nas 2 vezes ele foi muito simpático, é um cara muito, muito agradável de conversar, muito com ele. E na segunda vez, que era um debate, toda vez ele sempre deu bons conselhos. Então eu vejo o Paulinho como um cara que, tudo que me passou para cá, para mim, são bons conselhos. Quanto a tratar o povo, quanto a falar a verdade, quanto a fazer o melhor para o povo. E hoje eu vejo que... Mas meu contato, né, em São Paulo, né, é com o Alexandre Pereira, que é o nosso deputado estadual, que a gente vem fazendo uma grande frente aumentar. Para você ter o tamanho do partido. Por que você decidiu ser você o candidato a prefeito, a postular a prefeitura de Bauru? Era uma estratégia do partido. O partido queria ocupar espaço e precisa crescer. Então a gente sabia, eu pessoalmente já não aguentava mais trabalhar junto com as pessoas, e na hora que a gente ia colocar em prática o que era aquele sonho que a gente planejou, a gente, por um motivo ou outro, por outras forças, a gente não conseguia colocar em prática os nossos sonhos e os nossos projetos. Quando eu tive esse convite, né, pelo partido, de verdade, eu relutei, porque eu estou com 52 anos, eu estou com quase 30 de campanha política. Eu gostaria até de parar, minha esposa também tem umas enfermidades, é uma pessoa que, a filha está casada, já formada, então eu estava num momento de mudança da minha vida. Mas eu vejo isso como um grande desafio. Então, depois de uma carreira, você sabe disso, a gente não está morto. E na política a gente fala, quando o cavalo arraiado passa, a gente tem que fazer. Então, eu tive esse convite e para mim foi um grande desafio. A hora que falaram para mim, você é o candidato. Eu que sou candidato? Você fez campanha a vida inteira, você sabe falar, você sabe conversar, você sabe articular. Então, e Bauru é grande, você é de lá, você é nascido lá na cidade, tem alguma coisa que te desabone? Eu falei, não, graças a Deus. Então, é você o candidato. E eu fiquei feliz com isso. Aceitei o desafio, mas a gente estava junto com a doutora Thelma também, a gente foi montando um grupo de vereadores, e aí quando a doutora Thelma saiu, que era na retinha final, eu não tinha mais jeito de voltar atrás, porque eu tinha dado a minha palavra para todos os candidatos. E aquilo me forçou a fazer o que realmente eu queria, ser candidato. Era um sonho meu, é um sonho meu, e eu venho com muita determinação para ser um excelente candidato
e eu brinco com as pessoas, vou subir essa escada, vou ver até onde Deus vai me colocar. É nesse Bom, caminho. eu queria que você dissesse, nós temos hoje um período difícil, diferente de todos quantos nós já temos vivido nos últimos anos. E, por isso, nós temos aí uma eleição diferenciada. Claro que com o problema da pandemia, com a queda de arrecadação dos últimos tempos, os prefeitos vão ficar com muito poucos recursos para investimentos e para tocar a administração. Como é que você pretende fazer para driblar esta situação e este momento? Samuel, eu sou um produtor rural. Eu trabalho para mim lá dentro da minha chácara e a gente tem que comprar as coisas com muita economia, porque senão as contas não fecham. E eu tenho entendimento que a prefeitura, por mais dificuldade que se fala, apesar da pandemia, a nossa prefeitura, ela tem um orçamento durante esses 4 anos de quase 5 bilhões de reais. Eu sei que tem a questão dos funcionários, tem a parte que já é comprometida, mas eu acredito muito numa administração enxuta, eu acredito muito numa administração eficiente, eu acredito muito na motivação dos funcionários. Quando os funcionários estão motivados de algum modo, eles produzem muito mais, realizam muito mais. Eu tenho certeza que esse primeiro ano vai ser um ano muito difícil para a prefeitura. Eu tenho como característica políticas públicas de empregos e usando a prefeitura para trazer pessoas para o nosso emprego. Eu acredito que o emprego e renda é o que traz dignidade, é o que vai salvar a nossa cidade e vai salvar o nosso comércio. Eu vim do comércio e tudo que eu puder fazer, como funcionário número 1 da prefeitura, como funcionário, como a pessoa que tem a caneta na mão, para dar esse emprego, para criar renda na nossa cidade, para fazer que o nosso comércio seja forte, é isso que eu vou fazer. Vou diminuir secretarias. O município, o Estado, neste período de pandemia, se ela se encerrar com esta chegada da vacina ou não, como é que nós vamos conviver com esta situação? Como é que os prefeitos vão trabalhar com esta situação? Até porque este período de pandemia mudou o comportamento das pessoas. Nós hoje temos muita gente trabalhando em casa de forma remota, fazendo home office. Como é que você enxerga toda essa situação pela frente e, eventualmente, administrando este novo momento? Samuel, a situação da pandemia, ela colocou algumas regras, algumas situações, alguns gargalos. Então, hoje, a gente tem uma ajuda diferenciada do governo federal para as pessoas, né? Então, está vindo aqueles R$600, R$300. Então, enquanto isso vem acontecendo, parece até que tem uma certa normalidade. A grande quantidade de desemprego no Brasil todo, e Bauru não é diferente, porque Bauru é muito ligada à situação do país. Nós não temos grandes indústrias, temos muito comércio. Então, a gente tem, e a gente precisa fazer com que a gente sobressair, a gente tem que gastar menos, buscar emprego e renda para o nosso povo, e a gente tem que buscar soluções, por exemplo, na educação. O que a gente vai fazer com esses jovens agora que saem da escola pública, né? Que hoje é uma outra classe média. A classe média foi diretamente atingida. Então, aquela pessoa que pagava uma escola de R$1.000, R$2.000 para os professores, muitos deles vão ter que depender de novo da escola pública. A estrutura hoje da prefeitura está totalmente sucateada. A gente não tem manutenção faz muito tempo. Então, essas coisas simples, que a manutenção da cidade, limpeza da cidade, não foi feita. E a gente vai ter dificuldade. Eu coloquei algumas sugestões com grupos de professores que eu falei, sobre a escola híbrida, é uma saída de a gente ver como que vai exportar o país, o mundo todo, após a pandemia. Eu acredito também que venha logo essa vacina, que ela pode mudar a história, mas nunca mais vai ser igual. Mudou o nosso tempo. As relações serão outras, eu acho que a quantidade de home office vão ser maior, eu acho que as relações de internet, como a gente está aqui agora, vão ser mais constantes, a prefeitura vai ter que se adequar a essa nova situação,
E além dessa pandemia, que fez com que a gente se aproximasse mais da parte digital, vem aí o 5G, são novas tecnologias, que a gente vai ter que se adequar durante esses 4 anos. O recurso é pouco, os desafios são grandes, e vai ser muito difícil um candidato nesse tempo pensar em ser político, pensar em fazer carreira política ou crescer politicamente. É um candidato que vai ter o formato mais ou menos que o Tuga fez, de fazer muito pela cidade, se anular em nome da cidade, para que a gente chegue, no final desses 4 anos, e entregue uma cidade com condições melhores do que a gente está pegando agora. Sérgio Alba, com a sua experiência, com a sua vivência política, quais são as deficiências que você entende hoje que Bauru tem? Água, né? Hoje, se eu não falar água, eu apanho aqui do pessoal que está sendo da cidade. Eu estava até agora aqui na cidade. Né? As filas estão aí de gente querendo pegar água em galão, em balde, em garrafão. Enfim, está complicado mesmo a situação. É um contraponto, né, Samuel? Porque às vezes a gente está aqui sendo notícia no país todo, com grandes enchentes, destruindo a cidade com uma quantidade enorme de água. E hoje a gente está passando uma grande dificuldade, onde eu estava no centro da cidade agora falando com comerciantes, e o desespero deles que não pode abrir um banheiro porque não tem água para usar, não tem água para lavar os pratos, não tem nada. É impressionante. Eu acredito que a água, ela não surge de uma hora para outra, é falta de planejamento. Nós temos embaixo de Bauru, aqui a gente pensa que é só Guarani, mas a gente tem um aquífero que chama Aquífero Bauru. E é aqui que entra a água nossa, que enche esse aquífero. Tem uma grande laje antes do Guarani. E essa laje é que abastece ali o Batalha. Quando ela está cheia no nível certinho, ela começa a descer água para o Batalha. Quando esse nível está baixo, o Batalha passa por essa situação. A gente precisa de novas captações. Samuel, a gente tem problemas políticos sérios que a gente tem que resolver. O DAI nunca conversou muito com o pessoal da Sabesp, que é o pessoal que do outro lado do rio. A gente precisa fazer ações conjuntas. A gente precisa ter técnicos, pessoas que trabalham com saneamento básico, que conhecem realmente a área básica. A gente pode mudar esses vazamentos da cidade com pouco custo. A gente investe um pouco, nos outros 3 ou 4 anos a gente tira o lucro dessa água que a gente vai recuperar. A gente precisa de nova captação. A ideia é de fazer uma grande captação de água ali atrás do Águas Virtuosa, o bairro mais abandonado de Bauru. Um bairro que paga IPTU e tem fossa, não tem água, e não tem luz na rua, e não tem nada. E se a gente conseguisse levar para lá benefícios de a gente fazer uma nova captação de água, a gente teria que urbanizar essa região. Então, tem algumas coisas. Não adianta a gente pensar que seja fácil, mas nesses 4 anos, tem que ser um desafio do próximo prefeito mudar a história da água, porque senão daqui 4 anos a gente vai chegar num estado de seca. As pessoas vão ter que mudar da nossa cidade, os empresários vão ter que ir embora, porque a água não vai ter. A nossa cidade também, Samuel, ela é muito impermeabilizada, ela não é verticalizada, a gente não tem tantos prédios. Chega a pontos da cidade, dá quase 40 quilômetros de um ponto ao outro, com muito asfalto, né? Todo mundo briga para fazer mais asfalto, mas tem pouca impermeabilização. Então essa água escorre e desce no Rio Bauru, que vai para o Tietê, mas não abastece esse aquífero que nos abastece. Então tem muitas as coisas que tem que ser feitas com profissionais, com engenheiros, para a gente mudar a história da nossa cidade. Sérgio, na sua opinião, caso você seja eleito prefeito, quais são os aspectos prioritários da sua eventual administração? Imediatamente diminuir custos, né? Eu não tenho contra uma secretaria ou outra, ou contra cargo de confiança também. Então, grandes pessoas, eu também já tive cargos de confiança, conheço muita gente com cargo de confiança, que são de excelência. Mas a gente tem que diminuir, a gente não tem outro caminho. Esse primeiro ano vai ser um ano muito enxuto, o prefeito vai ter que apertar os cintos de vez, a gente vai ter que baixar secretarias, a gente baixar custo, a gente vai ter que privatizar alguma coisa, aqueles cemitérios não pode mais ficar gastando 5 milhões de reais, a gente tem que baixar. A gente tem que tirar algum monte de... A cidade foi levada a uma enxurrada de licitações, e essas licitações são muito pesadas, são muito difíceis de tocar, elas travam a cidade. Então, eu entendo que licitações é importante, mas a gente tem que diminuir essa quantidade. A minha ideia é usar os MEI,
as pessoas da nossa cidade para fazer o serviço que a prefeitura precisa. Temos 30 mil lotes para limpar particulares, podemos fazer um chamamento público, podemos levantar o valor da Endurbe trazendo essas pessoas para trabalhar para nós. Temos aqui 200 sentenciados do IPA, que fazem serviço, que hoje pegam o nosso recurso, não é muito, mas é R$1.000 por mês, 200 mil por mês que eles arrecadam, mais as marmitex, e acaba esse dinheiro indo lá para os setores onde as famílias deles moram. Vai lá para Osasco, vai para a Zona Leste. E tem gente aqui, depois dessa pandemia, vai ter muita gente que R$50 por dia mais uma marmitex pode mudar a história. E a prefeitura vai ter que fazer esse arroz com feijão. A prefeitura vai ter que dar esse exemplo. O prefeito tem que colocar um grupo muito competente ao seu lado no gabinete. Colocar um chefe de gabinete gestor. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa habilidade para conversar com os vereadores e me entendem. Eu tenho uma amizade com todos os partidos. Eu entendo que o prefeito não precisa ter grande maioria quando ele quer realmente fazer para a cidade, ele quer ajudar, e quando ele não quer, ele não precisa ter que o nome dele ser cravado no mural. Eu não venho com essa intenção, eu sou um cara que não tem essa vaidade de ser prefeito, não tenho vaidade nem por recurso, eu venho porque eu amo minha cidade, de coração, e Deus sabe o que eu estou falando, para ajudar essa cidade nesse tempo que está com dificuldade. Eu acho que eu sou capacitado para isso e venho para fazer essa função. Sérgio, claro que em alguns aspectos devem caracterizar a administração do novo prefeito. Por exemplo, o que é que você planeja para a educação neste período pós-pandemia ou entrando numa nova fase da vida educacional com essa situação que nós vivenciamos em 2020? Eu tive conversando com professores, Samuel, e você tem uma área muito estreita com a educação, e eu vou passar o que eu entendo. Eu vejo muito, isso é básico, a gente vai precisar fazer manutenção nessas regiões, em todas as escolas, na área da educação. Eu vejo grandes dificuldades na manutenção para que esses professores possam fazer a parte deles. Com essa pandemia, foi exigido que os professores se especializem na área de tecnologia, de internet, de filme, editando com equipamentos deles, usando a internet dele, gastando mais energia. Então, o prefeito vai ter que se adequar a essa nova situação. Se realmente a gente vai avançar nessa área digital para compor com a área normal, eu sei que os alunos precisam dessa convivência com os alunos, mas eu acredito que aos poucos a gente vai tender para essa escola um pouco mais híbrida, desde que a gente tenha capacidade e equipamentos para que essa criança, no tempo que esteja em casa, ou esse jovem, ela tenha uma educação de qualidade. Então, a gente tem que reverter. Mesmo com o professor ali, a gente eu sempre falo sobre alguns programas de internet, que a gente aprende inglês, e que é um tipo de um joguinho, e que vai fazendo isso. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a escola vai por aí. A gente precisa estrutura. Se a gente tiver que levar a internet, a gente vai ter que levar a internet para todas as escolas, que não tem, né? É impossível, mas a gente está bem aquém do que precisaria. Nem as escolas existem internet. Tem setores da cidade que, mesmo que o aluno queira ter internet, ele não tem, a prefeitura vai ter que tomar decisões, mapear toda essa região, mapear aluno por aluno, e saber a situação de cada um, para a gente chegar até eles. Nós temos 3 organismos da prefeitura que merecem aí a atenção da futura administração: Coab, DAI e Endurbe. Quais são suas ações para esses 3 órgãos do município? Fortalecer a Endurbe. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Endurbe e sou testemunha que é uma grande empresa. Vem meio sendo mal cuidada ultimamente, meio destratada, mas é uma empresa que pode ajudar muito a prefeitura. E eu acredito que a gente tem como levantar a Endurbe, dando condições para que ela ganhe o recurso e a prefeitura parar de fazer tanto aporte. Hoje falar que não estão colocando aporte, mas a gente muda os recursos lá e acaba colocando na prefeitura. A prefeitura pode ser, sim, autossustentável, tem grandes projetos, dá para falar um dia só sobre os projetos que eu tenho sobre a Endurbe para ela aumentar a arrecadação. Dentro da Endurbe, a gente colocar uma administração técnica, a gente precisa de técnicos na área da Endurbe. É isso que eu acredito que vai resolver. No DAI também, eu acredito que a gente tem que trazer hoje engenheiros na área de saneamento básico, com comprovada experiência em cidades do tamanho de Bauru,
E isso, com certeza, vai fazer com que nossa cidade comunique com outras e que esses grandes projetos que a gente precisa, a gente vai poder colocar em prática. Quanto à Coab, é a liquidação, não existe mais jeito, a Coab já fez sua função social. Hoje é uma grande dificuldade, né? A cidade tem que fazer com isso. Eu ia propor que a gente negociasse melhor esses valores. Eu entendo que esses valores ainda são muito altos, com todo desconto. Existem algumas leis novas do Bolsonaro, no final de 99, que mexem no FCVS, e que eu acreditava que a gente poderia diminuir. Mas quando a prefeitura vai lá e assina um compromisso para a gente adiar um acordo, ela praticamente assume essa dívida, vai ser muito difícil modificar isso agora, e a questão é pagar, mas liquidar a Coab em pelo menos um ano, a gente não ter mais a Coab junto com a gente. Você falou do DAI, en passant, mas você privatizaria o DAI e a estação de tratamento de esgoto? Eu não privatizaria o DAI. O DAI continua sendo o DAI mesmo. Mas eu não tenho problema nenhum de trazer grandes gestores da Sabesp para dentro do DAI. Eu acho que seria uma solução. Outra posição que eu falo para você, eu acho que se a gente tivesse feito esse tratamento de esgoto com uma empresa só, a gente tinha dinheiro na época para fazer com a Sabesp, uma grande empresa para ter feito, a gente já estava pronto. Quando a gente vai fazer um telhado, Samuel, quando tem o cara que põe a telha e o outro que faz a calha, quando dá vazamento, um chama para o outro, e é o que a gente está passando lá na usina de tratamento. Mas nessa usina de tratamento de esgoto, eu não teria dúvidas, eu teria que dar um passo atrás. Esse é um godo, não anda mais. Existe um conflito enorme entre a construtora e a empresa que fez o projeto. Eu fazia o seguinte, eu gostaria de jogar toda a responsabilidade para nem que a construtora tivesse que refazer um projeto ela mesma, a gente tivesse que pagar um pouco mais caro para que isso realmente saísse, porque cada ano que passa, cada mês que passa, esse custo que eu falo que eu teria que gastar mais, ele está extrapolando, e isso pode correr o risco de a gente não acabar com aquela usina de tratamento de esgoto, e a gente ficar com um tubarão, um elefante marrom. Nós dependemos de ações do governo do estado para alguns aspectos para a cidade de Bauru. Primeiro, a continuação ou o funcionamento do Hospital das Clínicas. A continuidade e a celeridade da reforma do Hospital Manuel de Abreu. E continuar enfatizando junto à concessionária da rodovia Marechal Rondon a necessidade do viaduto da Cruzeiro do Sul. O que é que você pensa? Eu acho que o viaduto da Cruzeiro do Sul deu uma avançada. Eu estava acompanhando isso, parece que ele agora vai sair. Eu acho que o governo do estado, não só o governador Dória, os governadores antes, eles não priorizaram, eu não sei porquê, esse grande hospital da USP para Bauru e para toda a região. E também agora o Manuel de Abreu, que faz acho que quase 5 anos que está ali parado. Nesse tempo todo, muitas pessoas da nossa cidade morreram por falta de leitos. Morreram, né? A gente não tem para onde correr. E agora na pandemia, em cima da hora, eles conseguem abrir o hospital. O Manuel de Abreu ainda não abriu. Eu tenho medo que seja feito política com isso, que agora, até no fim de dezembro, depois da eleição, eles parem novamente com o elefante azul, esse hospital da USP, e também do Manuel de Abreu. O governo, ele deixou a quem é obrigação do governo do estado cuidar da nossa saúde. Eles recebem recursos daqui de Bauru, que vai para lá, eles tinham que colocar na saúde. E aí eles erraram novamente. Quando vieram aqui defender a saúde, coisa que não defenderam durante anos, porque quem defende a saúde construía o hospital. Eles não defenderam a saúde e agora vieram acabar com o nosso comércio, fazendo uma lambança. Você tem 1 minuto nesse encerramento de programa para dizer por que o eleitor bauruense deve votar em Sérgio Alba. Eu vou pedir para você que está buscando uma opção e fala assim, e quem que está lá? Tá o doutor Raul, tem o Gazeta, tem essas pessoas, e fala, eu não sei quem é o Sérgio Alba. Eu gostaria de pedir para você, para que você pesquisasse. Pergunta para as pessoas que conseguiram trabalhar comigo, fala quem foi meu pai, quem foi minha família, da onde que você veio, e o tempo que eu tive dentro da prefeitura e dos trabalhos que eu fiz.
Como era esse cara no dia a dia? Quando teve a oportunidade de estar em lugares maiores, como ele tratava as pessoas? Como é o coração dessa pessoa? E olha no olho dos candidatos. Olha lá quem tem condição realmente de poder ajudar a cidade. Eu venho com essa vontade muito grande de ajudar os bairros, ajudar a nossa cidade, ajudar a fazer nossa cidade sorrir de novo, dar oportunidade para os jovens, dar condições para as pessoas de idosas para poder fazer. Eu acho que, eu vou dar a Samuel para ver se consigo terminar. Um dia um prefeito de uma pequena cidade que tinha que subir a serra, mais de 15, 20 quilômetros de serra difícil, esse cara comprou um helicóptero. E ninguém entendia como que ele conseguiu comprar um helicóptero. E o jornalista perguntou, mas como você conseguiu comprar um helicóptero e por quê? Ele falou, porque o nosso povo estava morrendo. E como você conseguiu comprar um helicóptero custa uma fortuna? Ele falou, quando a gente leva as coisas a sério e não rouba, sobra dinheiro para a gente fazer tudo isso. E eu acredito muito nisso. Eu acredito nas coisas simples, na limpeza da cidade, na manutenção da cidade, o arroz com feijão e um ovinho frito, mas seja bem feito. Esse é o nosso caminho e vamos para o segundo turno. Vamos ganhar a prefeitura. Eu quero agradecer imensamente ao Sérgio Alba, do Partido Solidariedade, que participou desta programação especial, jornalística e informativa, plural, dando a oportunidade para todos fazerem a sua apresentação das suas ideias e de quem são esses candidatos aqui da nossa cidade de Bauru. Muito obrigado, Sérgio, e ao telespectador que nos acompanhou neste enfoque regional na cobertura total das eleições de 2020 aqui na cidade de Bauru. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau.